Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa de Esperança e Vida, onde nós vamos estar trazendo uma palavra de esperança para o seu coração. Texto que eu gostaria de deixar para você nesta manhã é o texto que se encontra lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, apenas o versículo de número 7, e não poderia ser diferente, final de ano está chegando, e nós vamos meditar hoje um pouco a respeito do nascimento do Senhor Jesus e o que ele pode nos ensinar no seu nascimento. E esse texto vai narrar justamente o momento do nascimento do Senhor Jesus, no versículo 7 do capítulo 2 de Lucas, quando Lucas vai escrever: Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Aqui nós vemos algumas ações de Maria e algumas coisas que acontecem, e esse pequeno versículo eu creio que pode nos trazer grandes lições. A primeira coisa que nós vemos nesse versículo é a narração de Lucas dizendo que Maria enfaixou Jesus. E é interessante que o ato de enfaixar um menino mostra e revela a grande fragilidade de um bebê, não é? Talvez poucas coisas no nosso mundo sejam mais frágeis do que um bebê. Aquela pele fininha não pode entrar em contato com nada áspero, senão ela simplesmente se corta, ela se machuca. E veja que o próprio Deus se encarna não na figura de um grande guerreiro com muitas armaduras, mas na figura de um menino, uma das figuras mais frágeis que nós conhecemos. Um outro aspecto do texto que é interessante é que Lucas vai dizer que depois que Maria enfaixa Jesus, ela deita Jesus numa manjedoura. E o texto não diz que Jesus se deitou, mas que Maria deitou Jesus. E um outro aspecto que nós podemos perceber aqui na encarnação é que Jesus, o próprio Deus, se encarna de uma maneira frágil, mas também de uma maneira dependente, porque quando Maria deita Jesus, isso mostra que Jesus era completamente dependente. Os bebês são completamente dependentes das suas mães e dos seus pais, né? Talvez poucas coisas no mundo sejam também tão dependentes de outros quanto um bebê. Então Deus se encarna na figura de alguém frágil, mas também se encarna na figura de alguém completamente dependente. O Deus que criou todas as coisas passa a depender de uma mulher, de uma jovem, para se deitar, para levantar, para comer, para beber, para se limpar. O texto ainda continua nos dizendo que quando Jesus nasceu, não havia lugar para eles na estrebaria, o que mostra que o nosso Deus se encarna em fragilidade e independência, mas também no meio de privações. Desde quando Jesus nasceu, ele já experimenta privações na sua vida. Não havia lugar para ele. Bom, esse texto pode nos ensinar muitas coisas. Pode nos ensinar que nós não precisamos temer a fragilidade. Nós não precisamos temer sermos dependentes uns dos outros. Nós não precisamos temer passar por privações. Nosso Deus se encarna na figura de um menino, justamente para mostrar que isso faz parte da humanidade, faz parte de quem nós somos. Não existe pecado em ser frágil, não existe pecado em ser dependente, não existe pecado em passar por privações. E muitas vezes nós lutamos para ser o mais independente possíveis. Muitas vezes nós lutamos para ser as pessoas mais casca-grossas possíveis. Muitas vezes nós lutamos para não passar por nenhuma privação. E Deus se encarna na figura de um bebê para mostrar que tudo isso faz parte da nossa vida, tudo isso faz parte da humanidade. A fragilidade faz parte de quem nós somos. Depender uns dos outros faz parte de quem nós somos.
passar por privações, não encontrar muitas vezes lugares para nós mesmos, faz parte de quem nós somos. Mas Deus se encarna na figura desse menino para mostrar que nós podemos passar por todas essas coisas, passar momentos de fragilidade, momentos de dependências, momentos de privações e ainda assim ter paz no nosso coração, porque nós sabemos que Deus, que é aquele que jamais pode ser destruído, que jamais pode ser arranhado, Deus que é aquele que nunca depende de ninguém, Deus que é aquele que vence todas as privações, Ele está conosco, Ele cuida de cada um de nós. Assim como Ele cuidou do seu filho ali na manjedoura, de maneira que Jesus não temeu a fragilidade, nem a dependência, nem as privações. Nós também precisamos ter esta mesma paz no coração, de não temer nem as nossas fragilidades, nem as nossas dependências, nem as nossas privações, porque o Pai Celeste cuida de cada um de nós, da mesma maneira como Ele cuidou do seu Filho Cristo Jesus. Que Deus abençoe você durante esse dia, um grande abraço e até a próxima.